Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Na minha opinião, o cálculo do amargor é uma das coisas mais erradas e mais mito dentro da cerveja. Primeiro porque a gente calcula IBU e IBU é fundamentalmente diferente de amargor. O objetivo desse vídeo é falar sobre uma técnica de uso de lúpulo que pode dobrar a eficiência, fazendo você ter que usar, vamos dizer assim, metade do lúpulo de amargor, da quantidade de lúpulo de amargor para chegar num amargor equivalente. Igual eu jamais vou falar, mas equivalente pelo menos em intensidade. E o problema principal dessa técnica é que ela não tem como ser muito bem calculada. A gente não consegue calcular muito bem o amargor, mas como eu falei todo esse background aí que amargor é uma ilusão, então vale a pena falar da técnica, e para quem gosta de fazer experimentações ou até para quem gosta de economizar bastante, vale a pena dar uma olhada. É o nosso lúpulo de panela de pressão. Vamos lá? Para começar, vamos falar algumas definições. O que é o IBU? O IBU, a nossa unidade de amargor, é definida como a concentração de isoalfa-ácido dentro da cerveja, dentro do mosto, dentro do fermentado. Ou seja, quantos miligramas por litro, quantos ppm a gente tem de isoalfa-ácido. Isso na sua forma mais básica possível, porque hoje a gente tem algumas noções estendidas do conceito de IBU. Todo cervejeiro, desde que começa a fazer cerveja, sabe que a substância responsável pelo amargor é o alfa-ácido. Então, lúpulos com muito alfa-ácido geram cervejas com muito amargor. Lúpulos com baixo alfa-ácido geram cervejas com pouco amargor. Na verdade, não existe um alfa-ácido só, existem pelo menos 5 ou até mais, dos quais 3 estão em maior quantidade dentro do lúpulo e 2 são os 2 principais aí. E ainda existe diferença de qualidade entre eles. É bem aceito que um deles tem uma qualidade de amargor mais agradável, enquanto o outro tem uma qualidade de amargor pior. Inclusive vem impresso nos pacotes de lúpulo isso daí, quanto tem de um ou quanto tem do outro. Então, quanto tem do ruim. Mas isso é tema para outro vídeo, a gente vai falar bastante de lúpulo ainda. Então, a diferença dos alfa-ácidos é basicamente aquele Rzinho ali que é chamado de cadeia lateral. Dependendo do tamanho dele, dependendo do formato dele, é um ou é outro. O grande problema com essa definição é que, apesar de realmente o alfa-ácido ser bastante amargo, é bem simples ver isso, né? Pega e morde um pellet de lúpulo para ver como não é gostoso. Apesar de eles serem muito amargos, eles não são solúveis na água. Então você pega, joga o alfa-ácido ali, o lúpulo na água, não vai passar para a água, não vai dissolver. Ou se dissolver, vai dissolver uma quantidade mínima, mas assim, mínima mesmo, irrelevante. Então, os alfa-ácidos não contribuem para o amargor da cerveja. Olha que frase louca isso aqui. Se não der o contexto, você acaba até apanhando, né? Mas então, como a gente tem amargor na cerveja? O que acontece é que quando a gente eleva a temperatura do alfa-ácido, ele sofre como se fosse uma reação de degradação, que a gente chama de isomerização. Ele muda a forma dele. Tudo é a mesma coisa lá, ele só muda um pouco a forma dele. Ele vira um outro composto que a gente chama de isoalfa-ácido. O isoalfa-ácido ele ainda é amargo e ele tem a grande vantagem de ser solúvel na água. O isoalfa-ácido dessa molécula aqui, pode ver que ela é até bastante diferente, mas é tudo igual, só mudou a conformação. Então, todos os alfa-ácidos têm seus equivalentes isoalfa-ácidos. Então, a escala IBU é exatamente a escala de concentração desse composto, que é a escala definida como 1 ppm, 1 miligrama por litro. Para cada litro de cerveja que você tem, cada miligrama de alfa-ácido isomerizado, ou seja, de isoalfa-ácido solúvel, representa um IBU, simples e bonito. O problema, como eu disse, é que não é só o isoalfa-ácido que dá amargor. A gente sabe, por exemplo, maltes escuros. Se a gente exagerar em malte escuro, vai dar determinado tipo de amargor. Beta-ácido não dá amargor, porque ele não é solúvel também. Mas produtos de oxidação do beta-ácido dão amargor. Produtos de oxidação do alfa-ácido também dão amargor. Polifenol dá amargor. Então não dá para dizer que só a concentração de isoalfa-ácido é o amargor dentro da cerveja. E hoje a gente tem até algumas fórmulas um pouco mais estendidas que, por exemplo, se levar
Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando a influência dos produtos de oxidação do alfa-ácido. A fórmula passa a ser IBU igual ao ppm de alfa-ácido mais 0,66 do ppm da umulinona, que é o produto de oxidação do alfa-ácido. Só que isso é muito complicado, sabe por quê? Porque a unidade IBU ela foi definida em torno do alfa-ácido. Aí quando você quer pegar outra coisa para virar IBU, você basicamente tem que juntar um monte de gente, dar um monte de coisa para elas provarem e tentar fazer uma equivalência. Isso tem tanto de amargor com alfa-ácido, isso tem tanto de amargor com umulinona e tentar casar isso daí. Não existe uma coisa científica, é só subjetiva, até o que o painel achar é essa relação aí. Voltando sobre a isomerização então, a gente viu que ela é térmica, e se ela é térmica, obviamente ela depende da temperatura. E se ela depende da temperatura, será que a temperatura de fervura é a melhor temperatura possível? Porque às vezes as pessoas acham de forma bastante errônea que o que causa a isomerização é a fervura, mas não tem nada a ver. A fervura ela dá uma determinada temperatura que causa a isomerização. A temperatura que é o fator chave aí. E 100 graus, temperatura de fervura a nível do mar, não é nem no quesito de tempo, nem de rendimento a melhor temperatura para ver a conversão. Em 2005 foi lançado um artigo bastante interessante chamado de Cinética de Isomerização e Degradação do Alfa-ácido. E basicamente eles pegaram o alfa-ácido puro e colocaram em diferentes temperaturas numa solução aquosa para ver como ele se comportava, o que acontecia com o alfa-ácido, como ele virava isoalfa-ácido. Eles fizeram em 90, 100, 110, 120, 130 graus e avaliaram num tempo de até 280 minutos. Eu vou resumir o trabalho deles inteiro só nesses dois gráficos que estão no artigo. O primeiro gráfico ele mostra o que acontece com o alfa-ácido durante o tempo e o segundo gráfico mostra o que acontece com o isoalfa-ácido durante o tempo. Então, se quiser acompanhar, é só pegar ali o losango a 90 graus, o asterisco a 100 graus, o quadrado a 110, o mais a 120 e o triângulo a 130 graus. A gente pegar e olhar a 90 graus, primeiro gráfico lá, a gente vai ver que mesmo em 260 minutos, que é um pouco mais de 4 horas, não houve toda a conversão do alfa-ácido. O alfa-ácido permaneceu, metade, 40% ainda intacto. Se a gente olhar do outro lado, no gráfico B, mesmo nesses 240 minutos, a concentração de isoalfa-ácido não foi tão alta assim se comparado aos outros experimentos. Vamos pegar agora e analisar então o outro extremo também, a 130 graus, que são os pontos triangulares. Se a gente olhar ali, em 22 minutos, todo alfa-ácido é convertido. Todo alfa-ácido é eliminado, é degradado. Se a gente olhar no outro gráfico, um pouquinho antes disso, existe um pico máximo, vamos lá, 18 minutos mais ou menos, aonde a gente tem uma concentração máxima de isoalfa-ácido e depois ele começa a cair também. E a gente chega numa concentração máxima. Ele começa a cair porque, devido à alta temperatura, o isoalfa-ácido degrada também. Então tem o alfa-ácido que vira o isoalfa-ácido que vira outros produtos de degradação. Então existe um ponto ótimo ali nos 130 graus. Então a gente tem no caso dois extremos aí, 90 e 130. O caso que a gente supostamente mais utiliza é a 100 graus, onde estão os asteriscos. A 60 minutos ocorre mais ou menos metade da conversão do alfa-ácido para isoalfa-ácido. 90 minutos existe uma elevação ainda, tanto que a gente usa esses dois pontos. Lembrando que aqui é uma referência porque eles estão usando o alfa-ácido puro, não estão usando o lúpulo. Então, o comportamento real ele é sucintamente diferente, que faz ele ser energeticamente viável até 90 minutos. Depois disso, depois de 90 minutos, você tem que gastar muita energia para ter pouquinha conversão. Por isso que a gente fica na faixa ali 60 a 90 minutos de conversão. Agora vamos falar do primeiro fato interessante. Se a gente não está no nível do mar, a nossa água não ferve a 100 graus. A minha, por exemplo, ferve a 96 e alguma coisa, 96,5. Então eu muito provavelmente estou no meio das curvas ali do 100 e do 90. Se for ver, é um aproveitamento razoavelmente baixo do lúpulo, né? Tem
dezenas de fatos que ferram aí com o cálculo do amargor e alguns que a gente não consegue nem estimar e nem chegar perto. Você tem uma ideia. Agora, se eu pudesse elevar a temperatura para 130, 120 graus, eu poderia ter um aproveitamento melhor do lúpulo, né? Se eu tivesse num tempo certo, que eu não degradasse ele, eu ia ter um rendimento maior em isoalfastos e num tempo bem menor. E aí que entra a panela de pressão. Ela atinge um bar, em um bar a temperatura é de 121 graus Celsius ou até um pouquinho mais, dependendo de como está o pezinho da tua panela de pressão. E a gente fica ali, um pouquinho acima da curva dos 120 graus. E isso quer dizer que a gente pode aproveitar isso para quase dobrar o nosso rendimento em lúpulo em relação a uma fervura aí feita a menos de 100 graus por 60 minutos. O processo é basicamente o seguinte: você coloca o seu lúpulo na panela de pressão, coloca água suficiente para cobrir ele, não vai ser um processo muito demorado, e quando ela começar a ferver, ela chegou a 121 graus, mais ou menos 121 graus. Aí você deixa um período de uns 15 minutos, às vezes até menos, porque você teve um tempo de subida que teria que ser contado, teve um tempo até ela começar a ferver, e vai ter um tempo para baixar. Então vamos dizer assim que 15 minutos seria um tempo legal. Ela vai chegar no máximo do aproveitamento possível no quesito de conversão. Vai ter quase o dobro ou até mais que o dobro do que você conseguiria na fervura convencional de 60 minutos na panela. Aí o que você pode fazer? Você pode tirar isso daí, essa água, né? Se ela for devidamente declorada, jogar ela no final da sua fervura. Esse alface do isoalface vai se diluir na água comum geral e as folhas você vai perder no trube. Ou você pode filtrar isso de alguma forma e ter um extrato de isoalface que você pode usar para corrigir uma cerveja que precisa um pouco mais de amargor, por exemplo. Acontece às vezes, né? Você coloca menos alface do que precisava, menos lúpulo do que precisava e carece de uma certa correção. Nesse caso é um pouco mais difícil de estimar, porque quando você filtra ali, pode ser que boa parte do isoalfasto ficou na folha, né? Se não tirou tudo. Então, o vídeo de hoje já está se estendendo. Pelo vídeo de hoje é isso. Continuarei falando de outras aplicações disso num vídeo próximo, talvez semana que vem. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado e até a próxima semana.